Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Bom, sobre os portais dimensionais. Existem realidades paralelas, tá? O que nós enxergamos, na verdade, nessa terceira dimensão aqui, é uma faixa, é um nível de realidade. E a terceira dimensão, ela existe em vários níveis também, subdimensões da própria terceira dimensão. Então, quando nós estamos interagindo com a realidade, com os nossos cinco sentidos, o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa consciência encarnados aqui no mundo tridimensional, nós interagimos também com essas subdimensões da terceira dimensão, que são, na verdade, relacionados a essas realidades paralelas que nós chamamos de 9 anéis. Os 9 anéis, que fazem parte aqui da Terra ainda, são níveis de densidade, de frequência diferenciados, porém são físicos ainda, né, tridimensionais, mas numa realidade mais sutil, né, numa frequência diferente dessa nossa. Então existem entradas e saídas entre estas realidades, tá? E também existem entradas e saídas entre as realidades dimensionais, que são outras frequências superiores a essa aqui da terceira dimensão. Então nós temos a quarta dimensão, a quinta dimensão e assim por diante. Só que as dimensões nada tem a ver com essas realidades da terceira dimensão, paralelas, né? Níveis extrafísicos, podemos chamar assim. Isso inclui o plano espiritual da Terra. Então, existem conexões e frequências, né, que nos ligam ao mundo espiritual, por exemplo, que é aqui da terceira dimensão ainda. Não é outra dimensão, é aqui mesmo. É uma subdimensão da terceira dimensão. Entre os 9 anéis, existem portais, existem aberturas, que existem passagens, né, que podem ser interconectadas com essas realidades. Mas também existem essas conexões, esses portais entre dimensões. Então existem consciências, inteligências que estão interagindo entre várias dimensões da realidade e elas têm livre acesso a essas dimensões. Por exemplo, os ultras, né? Os ultras dimensionais. Eles podem percorrer todas as dimensões. E os seres dimensionais, né, que nós chamamos de extraterrestres, já têm uma silhueta humana, eles não são iguais aos ultras, né, são diferentes. E eles estão presentes em dimensões variadas e podem também interagir conosco aqui na terceira dimensão através dos portais dimensionais. Tudo se dá por essas aberturas, ou que muitos chamam de chandras. São aberturas no espaço-tempo. Então, os seres que estão em dimensões superiores, eles podem interagir conosco nessas realidades dimensionais, abrindo e fechando portais. Inclusive, nós que estamos aqui na terceira dimensão, dependendo do nosso desenvolvimento de habilidades, né, do nosso treinamento, nós também podemos abrir e fechar os portais dimensionais, inclusive encontrar essas passagens, esses vórtices de energia que favorecem essa interação dimensional. Você faz parte dessa abertura do portal. A sua capacidade de gerar aquela frequência, de interagir com aquela realidade, com aquele portal, com aquele vórtice, tem que estar compatível. Então não adianta, a gente pode caminhar o mundo inteiro, mas não vamos encontrar os portais dimensionais se a gente não estiver na frequência adequada para interagir, abrir e fechar esses portais. Os seres já estão nessa frequência, eles já estão em outro nível, então eles podem interagir a hora que eles querem, mas nós não. Nós precisamos de treinamento, de desenvolvimento, de uma certa ativação também, para conseguir manipular as leis universais e interagir com os portais, né? Por isso que muitos falam dos vórtices, né, dos portais que se abrem, dos mundos intraterrenos, dos mundos intramarinhos, dessas realidades paralelas também, até mesmo interação com o segundo anel, depende da nossa frequência. Tudo depende do que nós estamos gerando. Então, mesmo que tenha um portal aqui agora que leve para um mundo paralelo, eu não consigo entrar se eu não gerar a frequência. Se eu gero a frequência, aquele portal se abre na minha frente e eu posso entrar e voltar a hora que eu quiser. Então é mais ou menos isso. Agora, perguntaram sobre o casal criador, né? O casal criador é o que nós conhecemos como Deus, tá? São dois seres, na verdade, é um casal realmente, que nós não temos ainda condições de compreender o nível que eles estão de evolução. A gente sabe que existem muito mais seres criadores acima desse casal criador. Então, o nosso Deus, ou a nossa própria fonte suprema, criadora, que é uma energia suprema, né, é um casal que está entrelaçado. Imagine dois seres, uma polaridade masculina e feminina, entrelaçados em fusão, uma conexão permanente
de amor, de consciência, de união e de fusão em todos os sentidos, né? Então esse casal está em todas as dimensões, em toda a realidade do universo criado por eles, manifestando o pensamento, o desejo e a vontade deles na criação que eles estão realizando. Então tudo que está manifestado faz parte, vamos dizer assim, do pensamento, da realização desse casal. E nós somos parte da criação deles, né? Nós somos como se fossem partículas, fragmentos, né? Fractais dessa energia suprema, desse casal criador. Então, vamos dizer assim, todas as polaridades femininas no universo estão conectadas à polaridade feminina do casal criador. Todas as polaridades masculinas do universo estão conectadas à polaridade masculina do casal criador, certo? Então, nós não temos como dar nome para este ser ou estes seres, né? Porque o nome é uma coisa muito humana, muito pessoal, muito terrena, né? Eles não têm um nome, eles têm uma frequência, uma vibração suprema, né? Se a gente for tentar nomear Deus, nós vamos ficar muito num nível racional, e isso não tem muito sentido para nós, tá? Então, para a gente entender melhor a questão do casal criador, nós temos que entender primeiro o que existe abaixo dele, né, nessa criação toda, e ir galgando esses estágios de consciência para entender o que é esse Deus, né, esse ser supremo que tudo criou e tudo manifestou aqui. Nós somos parte dele. Agora, como casal criador, como ele está onipresente, eles, né, estão onipresentes e oniscientes na criação deles, eles podem também se manifestar como eles quiserem. Mesmo dentro da criação, né, por exemplo, a polaridade masculina de Deus pode se manifestar como um ser a qualquer momento. Pode se manifestar como um animal, como qualquer tipo de manifestação da natureza. Porque ele criou tudo, ele faz parte de tudo, ele é tudo. Assim como a polaridade feminina também pode se manifestar a qualquer momento, da forma que ela quiser. Então, mesmo que a gente vá estudar nas tradições antigas a presença de Deus, né, como uma manifestação de um homem ou de uma mulher que se manifestava ali, para até mesmo conversar com o ser humano, é possível sim que ele se projete como uma manifestação, uma personalidade, uma individualidade, né, interagindo com a humanidade aqui. Isso é possível. E não apenas como uma pessoa, como várias pessoas ao mesmo tempo, ele pode se manifestar. Então vamos começar a pensar aí o que pode estar acontecendo, né, nesse momento e no futuro breve, quando possivelmente a gente possa ter uma nova interação com essa energia suprema aí. Mais detalhes de como seria essa outra dimensão. Bom, a gente pode entender, pelo menos da quarta dimensão até a nona dimensão, como uma realidade muito parecida com a nossa aqui. Porém, não existe tempo e espaço, tá? Não existe essa noção que nós temos de tempo e espaço. Tudo é vibração e é muito mais acelerada as coisas lá. Lá você pensa, você realiza, você cria, né? Lá você se locomove como você quiser, em questões de segundos. Com o seu pensamento você pode se teletransportar, você pode ir para qualquer lugar na Terra ou em outras partes do universo, em outros pontos, né, que existem aí. A gente pode interagir com outros seres através do pensamento. Não é necessário mais que a gente possa se alimentar, né, dormir, sentir frio, calor, fome, sede, essas coisas todas desaparecem. Nós continuamos, sim, nos nutrindo de alguma forma em outra dimensão, porém é diferente. As condições de vida são totalmente diferentes, né? Nós não envelhecemos mais, não morremos mais, então atingimos realmente uma frequência de vida eterna. Agora, o que é lá? Não sabemos, né? Só quem for para lá é que vai entender mais ou menos como é a vida lá. É muito difícil descrever em palavras, né, como seria uma vida em outra dimensão. Mas eu creio e sinto e sei, pelos relatos que nos foram passados, que é muito parecido, né, com a realidade aqui que nós vivemos. Porém, o grau de liberdade é muito maior. Você não sente aquela prisão, né, aquela limitação de estar num corpo, por exemplo, que pode envelhecer, morrer, passar fome, passar sede, sentir frio, calor, sentir sono, essas coisas. Ter necessidades, né? Ou até mesmo morrer por doenças ou acidente. Lá não existe isso. Lá nós estamos imunes, né, a qualquer tipo de fatalidade, perigo
ou instinto de sobrevivência não existe, porque nós estamos eternamente vivos, né? Então imagine o que é ter uma vida nessas dimensões, né? Imagine, o que seria isso? Se você não tem mais preocupações, instintos básicos de sobrevivência, se você não se preocupa em morrer, em sobreviver, em ganhar dinheiro, envelhecer, não, você está lá, você vai estar livre, né? Eternamente para fazer o que você quiser. Então imagine o que seria uma vida assim, né? Por isso que, para os seres que estão em outras dimensões, como é que pode existir maldade no coração de seres que estão nessa condição de vida e de existência, né? Eles não têm nenhuma ameaça. Eles estão muito mais conectados com o casal criador, com a energia suprema, estão muito mais próximos de Deus do que nós. Então, eles vivem, na verdade, para ajudar só, para um propósito evolutivo. Eles vivem para a evolução, para colaborar com quem está abaixo, né, em dimensões inferiores às deles. Então, é muito fascinante a gente buscar entender, né, como será a nossa vida depois da transmutação, depois que conseguimos passar para outra dimensão. É realmente fantástico isso aí. É muito complexo também, né? A gente se imaginar numa vida, numa realidade dessa forma, porque nós estamos acostumados a viver dessa maneira aqui, né? Sobre o reino dos elementais, a Andréa Costa pergunta. Reino dos elementais é uma das faixas, né, dimensionais, tá? Não tem nada a ver com o mundo espiritual, não. É uma realidade na quarta dimensão, entre a terceira e a quarta dimensão, onde existe o reino dos elementais, que faz parte do reino também dos deuses da natureza, tá? Dos enteais e assim por diante, que são responsáveis por cuidar de todo o reino mineral, vegetal, tá? E alguns animais também. Então os elementais existem, tá? Eles estão evoluindo, eles têm o seu caminho de evolução, juntamente com os deuses da natureza. Então temos as fadas, os gnomos, os duendes, né? Temos os salamandras, os silfos, as ondinas, entre várias outras inteligências que estão aí interagindo e cuidando do reino da natureza, né? Do reino vegetal, das grandes florestas, dos lagos, dos rios, das árvores, de todo o sistema que gera esse equilíbrio também na natureza. Os ventos, a temperatura, as chuvas, tudo que diz respeito ao mundo natural. São os deuses da natureza e os elementais que cuidam, né? Que interagem, que fazem essa manutenção também, esse equilíbrio na criação das formas, né, de todos os reinos da natureza. Então é muito grandioso isso. Se nós pudéssemos enxergar o que existe, né, no reino mineral, no reino vegetal e também no reino animal, por trás desses reinos, nós íamos encontrar muitas coisas assim, maravilhosas com relação a esses seres que existem, né? E são seres dimensionais também, mas são seres na linha evolutiva deles, né, ligada à quarta dimensão. Qual a diferença entre espírito e alma? Bom, espírito todos nós temos, todos os seres que respiram têm espírito, tá? Espírito somos nós. Corpo é o veículo do espírito. Espírito é o ser, quem somos de verdade. Então nós somos espíritos. Fomos criados a partir da energia suprema, através das hierarquias criadoras, e nós, como seres espirituais, viemos à manifestação em diversas dimensões. Então tem espíritos que iniciam sua jornada evolutiva com o corpo também, né? Óbvio, é o espírito e o corpo que sempre é criado, tá? Tanto em dimensões superiores como em dimensões aqui, como esta que nós estamos, na terceira dimensão. Então existem espíritos dimensionais com corpos dimensionais, e existem espíritos planetários de terceira dimensão com corpos de terceira dimensão. Então, eu estou com um corpo aqui e tenho meu espírito. Sou eu que estou dando vida e animando esse corpo, tá? O que é a alma? A alma é uma ativação, é como se fosse uma conexão que nós estabelecemos, é como se fosse um corpo novo que nós formamos, que nos conecta diretamente ao nosso eu superior ou ao casal criador. É uma conexão, tá? Que nós, espíritos, temos com a energia suprema, ou o nosso próprio eu superior. Então,
A nossa alma é como se fosse um pendrive que a gente pluga, né, e nos conecta a essa fonte suprema. Então, sem a alma, o que é a alma? É a centelha divina. É aquilo que nos faz nos tornar parte de Deus novamente, de estarmos conectados com a energia suprema. E nos transforma em deuses aqui embaixo também. Somente quem está com a alma ativada, com a centelha divina ativada, poderá se desenvolver e se tornar um dimensional, ou seja, um ser divino em potencial, para se tornar um deus, uma deusa. Quando nós viemos para a Terra, nós ganhamos na raça adâmica a alma, porque todos os seres planetários com outras genéticas, todos esses espíritos, né, por exemplo, os Anunnakis, estão encarnados num corpo físico planetário, uma genética diferente da nossa. Eles não têm alma, eles não têm essa conexão ainda da centelha divina formada, ativada. Eles não têm esse pendrive conectado à energia suprema. Eles estão desconectados. Não tem esse link, entendeu? Nós temos o link. Os seres humanos adâmicos, devido a essa constituição genética e devido à nossa condição espiritual, nós adâmicos temos essa conexão e a capacidade de ativar a alma, a centelha divina em nós. E assim estarmos alinhados e conectados com a energia suprema e evoluir muito mais rápido, né, do que normalmente seria para os espíritos que não têm a centelha divina ativa. Sobre as experiências de quase morte, são reais, tá? Muitas pessoas passam por essa experiência de quase morte e elas têm esse contato, muitas vezes, tanto no mundo espiritual, elas interagem na realidade extrafísica, né, nessa experiência de quase morte, como também podem interagir nos níveis dimensionais. Então, muitos que voltam da experiência de quase morte relatam alguns contatos que têm, né? É muito interessante isso aí, essa pesquisa das experiências de EQM, tá? Porque muitas pessoas, inclusive, voltam transformadas dessas experiências, mudam de vida completamente depois que elas voltam, né? A Rita Pascoal pergunta sobre a vida eterna. Sim, porque nos foi ensinado que a vida eterna ocorre após a morte, né? Foi uma manipulação realizada pelas religiões, principalmente pela Igreja Católica, né? Pelo movimento cristão, que interpretou os ensinamentos de Jesus como se a vida eterna fosse ser encontrada no céu ou no inferno, pagando seus pecados, ou numa vida eterna de bem-aventurança. Não só no cristianismo, tá? Em todas as religiões, no islamismo, no judaísmo, na Índia também, no hinduísmo, nos Vedas, tudo foi manipulado nesse sentido, para que nós acreditássemos que após a morte nós iríamos para uma realidade superior ou infernal, ou céu ou inferno. Isso foi uma distorção, não 100%, porque de fato, após a morte, nós vamos nos encontrar numa realidade que diz respeito ao nosso nível de consciência. Pode ser um nível de consciência infernal, negativo, ou um nível de consciência angelical, superior, positivo, né? Que nós nos encontramos após a morte. São frequências. Agora, de fato a vida é eterna? Sim, porque nós não, mesmo morrendo, nós continuamos vivos, né? E vamos reencarnar, vamos continuar evoluindo. Agora, vida eterna no sentido de você não morrer mais e transcender o ciclo de renascimentos, né, e mortes, que é a roda de Sansara, segundo os budistas afirmam, né, o ciclo de reencarnação, nós temos que atingir outra frequência de vida eterna. Não é através da morte. Através da morte, nós conseguimos evoluir e ir para um momento de intervalo, como se fosse um intervalo das aulas na escola. Só que a gente tem que voltar para a aula. E a aula é aqui, não é lá. Então, para retornar para a escola, nós temos que adquirir um corpo. E é através do corpo físico, esse desenvolvimento, para alcançar a vida eterna estando vivos, com o corpo, e não sem o corpo. Porque o espírito é eterno. O espírito não morre, o espírito é eterno. Mas o corpo não pode morrer. Este é o caminho que foi escondido de nós. É isso que foi ocultado da humanidade. Eles esconderam e manipularam esse conhecimento. Como prolongar a vida, como rejuvenescer,
como vencer as doenças, não envelhecer mais e não morrer mais. Este é o conhecimento que a gente tem que alcançar. Isso é o que Jesus Cristo ensinou. Este é o conhecimento da vibração superior, ou seja, atingir um nível de consciência, de vibração, de vida saudável também, que a gente consiga transformar esse corpo num instrumento de vida eterna. Isso tem a ver com a alma, que eu falei, tem a ver com a energia de Kundalini, tem a ver com a manipulação vibracional do nosso corpo, tem a ver com tudo, com a alimentação, com o exercício físico, com a mutação genética, tem a ver com as ativações que nós temos que receber dos seres, os banhos de luz, né? Nós chamamos de energia crística. Então, várias coisas que têm que ser feitas, desenvolvidas, para a gente conseguir sair da condição que nós estamos agora, né, que não é de vida eterna. Nós estamos numa condição de morte ainda, de doença, de velhice, de caminhando para repetir esse ciclo de reencarnação. A gente não saiu disso ainda. Quando os antigos falavam da iluminação, não era uma iluminação espiritual somente. Ah, vou me iluminar em consciência, vou me tornar um santo, um ser iluminado. Então agora eu posso morrer e descansar em paz. Não, isso é um engano. Mesmo que você se ilumine na consciência, se torne um ascensionado, um ser extremamente evoluído e morra, você não consegue sair de lá. Você vai para o segundo anel, vai para o mundo espiritual, fica num patamar superior, muito bom até, né, num nível de frequência bem alto no mundo espiritual, só que você não evolui mais, você fica parado lá, travado, você atingiu, vamos dizer, a excelência e não tem saída, é uma rua sem saída. Para você continuar a sua evolução, você precisa de um corpo físico, para dar continuidade ao seu caminho. Isso que está faltando para a humanidade entender. Este é o conhecimento que o governo oculto destruiu, através das religiões, através das guerras, através de toda a movimentação do governo oculto aí para ocultar a verdade da humanidade. Por isso que eles fazem de tudo para o ser humano morrer, para o ser humano ficar doente, para o ser humano envelhecer, para o ser humano perder o equilíbrio emocional, para que a gente não alcance esta frequência, para que a gente morra cada vez mais rápido. É isso que eles querem. Então a vida eterna, na verdade, é a transcendência da vida da terceira dimensão, levando o nosso corpo físico. Tá? Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente tem que alcançar. Foi isso que Jesus Cristo fez, né? Não só ele, mas vários outros apóstolos, a própria Maria Madalena também conseguiu, vários indivíduos aí na história da humanidade conseguiram a transmutação física. Sobre as placas, né? Bom, as placas são as tecnologias que nós trouxemos na época que os dimensionais chegaram aqui na Terra e nós escrevemos na nossa placa o nosso compromisso, toda a programação que nós deveríamos realizar nesses ciclos, né, que viriam desde 4004 a.C., que nós chegamos aqui, para cá. Então nós estamos com a nossa placa guardada já há milênios, né, em certos lugares da Terra, são placas físicas, nós trouxemos, existe uma conexão, uma biotecnologia conectada a nós mesmos, né, a nossa própria projeção mental conectada à nossa placa. Então, lá na placa aparece tudo que nós sentimos, pensamos, falamos, fazemos, nossos débitos, nossos créditos, nosso destino, nossa programação, está tudo na placa. Então, quando a gente conseguir manipular e acessar nossa placa fisicamente, não é no mundo espiritual não, tá? Não é na tela mental também não, apesar de ser possível a gente começar a ter um acesso da placa, mas não é o objetivo. O objetivo é a gente buscar o acesso físico das nossas placas, tá? Então precisa de um certo treinamento para a gente conseguir isso, porque nós perdemos a vibração, a senha, vamos dizer, a gente perdeu a senha de acesso da nossa placa. Quando a gente chegou aqui era outra condição, né? E agora a gente tem que resgatar a nossa senha e o acesso à nossa placa. Quando a gente acessa a nossa placa física, nós vamos ver lá tudo, todos os códigos, né, que nós escrevemos lá atrás. Nós fizemos a placa, há mais de 6.000 anos atrás, né, em 4004 a.C. Então, inclusive a nossa assinatura, com a nossa letra está na placa até hoje, lá. Se você acessar a sua placa, você vai ver a tua letra lá. É muito louco isso daí, muito doido. Tem pessoas em Dáquila que já acessaram as placas, né, e confirmaram isso daí.
de fato, existe sim a nossa assinatura lá, a nossa frequência, né? E quando a pessoa acessa a sua placa, ela começa o compromisso dela, né? Ela atinge a frequência do resgate da missão dela. Então é muito interessante isso, muito importante, né? Que todos os dimensionais acessem a placa. Marisa diz, tenho fé em Arcanjo Miguel. Ouvi em uma live que não é como nós pensamos. Gostaria de entender. Sim, em muitas passagens, não é o Arcanjo Miguel que está lá. É um Anunnaki, que foi colocado com o nome de Arcanjo Miguel. Tá? Infelizmente, as pessoas confundiram as coisas nas traduções dos textos, né, os textos hebraicos principalmente, erros de tradução. Eles colocavam lá os nomes que eles queriam. Esses nomes dos arcanjos, né, na verdade, são criações dos hebreus, né, das traduções lá dos textos antigos. A gente não pode se prender a isso. Nós temos que entender qual é a frequência relacionada a Miguel hoje. Eu digo que é uma frequência positiva, que está ligada a um dos nossos parceiros dimensionais, tá? E também está ligada a um dos nossos parceiros principais, né, que também já é, vamos dizer assim, um dimensional em potencial, muito evoluído já. O nome dele é Hankstar, ou conhecido como Astar Sheran, antigamente aí no meio da espiritualidade, né? Ele tem uma ligação direta com Enki, tá? Que também é um ser que está colaborando com a humanidade juntamente com as 49 raças dimensionais. Então, Miguel está relacionado, na verdade, a uma frequência positiva, mas não é o que as religiões falam. Esse é o problema. As religiões distorceram muita coisa com relação ao Arcanjo Miguel, tá? Mas assim, não tem problema nenhum. Quem tem sua fé, faz suas mentalizações, suas orações, seus decretos, continue, né, se conectando aos seres que vocês têm uma afinidade maior. O que importa não é o ser que está ali para vir te ajudar, é você ter a capacidade, a força mental de atrair o que você quiser, né, de afirmar que a sua vida vai mudar como você quer que ela seja. Então você mesma é o Arcanjo Miguel. Ninguém precisa de proteção de nenhum ser, não. Nós somos capazes de nos proteger também. Então, temos que dar esse passo, temos que amadurecer, porque quando nós esperamos proteção e ajuda, né, nós estamos numa postura de vítima, nós estamos numa postura de indefesos, de fracos, de carentes, de não ter a capacidade de ser dono da própria vida. Nós, dimensionais, nós somos anjos, nós somos também seres de luz. Nós temos a capacidade de transformar nossa realidade, nossa vida, tá? E atrair para a gente o que a gente quer. Se a gente fica numa postura de fraqueza emocional, de impotência, nós vamos atrair o mal para nós. Não podemos. Não adianta pedir para o Arcanjo Miguel ou para nenhum ser proteger a gente, porque nós estamos gerando a frequência. Somos nós que atraímos aquilo que nós pensamos, plasmamos, sentimos, desejamos, fazemos. Nós colhemos o que nós plantamos. Nenhum ser pode nos defender, nos proteger das consequências da nossa criação. Então vamos ficar bem atentos a isso, tá? Mas o Arcanjo Miguel é um ser do bem, tá? Está aí para estar em parceria com todos nós, em parceria. Ele espera que a gente também faça a nossa parte. Não é só ele, não. Qual o significado de nós vermos os números repetidos nos relógios, nos números, né, em outros locais? 11 do 11, 33, 33. É uma sincronicidade com a linha do tempo. Quando você está sincronizado com as frequências universais. Geralmente a gente sincroniza nosso pensamento, nosso sentimento, nossa vibração com a faixa universal da linha temporal. E a gente consegue identificar esses números, né, que aparecem assim para a gente. E são nesses momentos que é importante a gente também mentalizar, projetar e programar o que a gente quer para o futuro, tá? Nesses momentos de sincronicidade com a linha do tempo. Então fiquem bem atentos a isso. E às vezes também, quando vocês estão andando e sentem um arrepio na coluna, né? Estão andando em algum lugar ou mudam de local, de repente vem um arrepio muito forte no corpo, do nada. Vocês parem ali naquele ponto, façam uma programação para o futuro também. É muito importante isso daí. Muitas dúvidas sobre o eu do futuro. Como conseguir interagir com ele? É uma voz dentro da nossa cabeça?
É uma voz externa que conversa conosco? Ou essas vozes seriam os ultras? Quando é uma voz externa, geralmente são os ultras, tá? Podem ser os seres também. Quando estamos interagindo com o nosso eu do futuro, geralmente é uma voz dentro da cabeça, como se fosse uma intuição. É uma voz assim, muito forte, que mostra para nós o que nós devemos fazer, ou nos alerta de alguma coisa. Geralmente é um sentimento de intuição muito forte, tá? O eu do futuro, nosso eu superior, quando interage conosco em níveis internos. No passado, através da meditação, as pessoas buscavam o contato com o eu do futuro, através da interiorização, né? Através desse treinamento, é possível ainda hoje as pessoas realizarem essa conexão, esse alinhamento, né, dos nossos corpos, da nossa consciência, com o nosso eu do futuro, com a nossa energia suprema em nós. Tendo em vista a aceleração da Terra, as mudanças das frequências no sistema, hoje nós conseguimos já buscar essa interação fisicamente com o nosso eu do futuro. É possível a gente já começar a interagir com a gente mesmo, com o nosso próprio eu superior, não é? Que são seres ligados à nona dimensão e acima. Nós podemos interagir fisicamente também, estabelecer um contato verbal com eles, conosco mesmos, né? Imagina você conversar com você mesmo no futuro, seu eu superior, aqui, agora, e ele te orientar, ou seja, você mesma ser orientada por você mesma, sabendo exatamente o que você precisa, o que você quer, o que você tem que aprender. Nada melhor do que isso, né? E esse é o nosso objetivo. Todo o treinamento que nós estamos realizando também tem a ver com esse encontro com o nosso eu do futuro. É muito importante isso aí. Agora, nós existimos no futuro? Nós existimos no passado? O que é o nosso eu superior? Quem são os seres de nona dimensão? Quem são eles, né? Quando nós temos uma interação com os casais de nona dimensão, com as divindades, né? Seriam eles, nossos eus do futuro, se comunicando com a gente? Tem muita coisa aí interessante para ser desvendada. E a gente vai estudar muito e descobrir essas coisas depois também. Se os estudos do Dáquila têm ligação com os ensinamentos de Hélio Couto? Sim, tem. Várias informações que o Hélio Couto passa, né, estão correspondentes com todas as informações e pesquisas de Dáquila. Com relação à ressonância harmônica também, né, isso é real, né? Nós podemos receber esses pacotes de informação através da nossa conexão com o nosso eu superior, né? Então isso é um trabalho que nós temos que fazer. Na medida que nós vamos nos desenvolvendo, principalmente pelos treinamentos de aceleração mental, este processo de conexão aumenta. Muitos estão tentando essa conexão com o eu superior, essa recepção, transmissão e recepção das informações, os pacotes de informações, baixando a frequência. E não vai dar muito certo, não. Vai ser muito difícil isso acontecer. É apenas através da aceleração vibracional, aumentando nossa faixa de frequência vibracional, que nós vamos conseguir interagir. E o Hélio Couto é muito bom, né? Tem vários estudos interessantes aí. Se Nibiru leva 3.600 anos para completar sua órbita, ele passou aqui em 2012, como está passando agora novamente? Quando ele passou pelo primeiro anel, em 2012, ele não passou por aqui. Ele passou dando a volta próximo ao primeiro anel, mas não por cima do primeiro anel. Ele veio, né? Ele chegou até o final do primeiro anel, mas longe do primeiro anel. Agora ele está voltando, dando a volta e vai passar por cima do primeiro anel para voltar. Então ele está fazendo a curva e vai voltar e vai passar por cima do primeiro anel. Então esse retorno que ele está fazendo, na verdade ele já passou em 2012, mas ele não passou por cima, né? Ele estava vindo, passou em 2012, parou, agora ele vai voltar passando por cima do primeiro anel, entendeu? Se já tivemos tantas encarnações, não é possível conseguir transmutar com um desses corpos que já tivemos? Deve estar ainda aqui em algum lugar. Sim, é possível sim. Só que a gente não sabe ainda como isso vai acontecer. Tá? Não temos essa informação ainda. Qual a relação do fator RH com os planetários e com os dimensionais? Ele interfere na evolução de ambos? Interfere. Nós estamos finalizando a pesquisa sobre o fator RH, os tipos sanguíneos, né? Porque tem muita informação errada aí na internet, tá? Nós estamos
pesquisando ainda, nós vamos ter informações ainda certeiras para passar. Como nós não temos ainda, com certeza absoluta, né, sobre o fator RH, nós não podemos falar ainda e passar uma informação equivocada para vocês aqui, tá? Então, vamos aguardar um pouco, que em breve vamos trazer algumas informações sobre o tipo sanguíneo, fator RH e tudo mais, né? A única coisa que nós sabemos ainda, até agora, né, é que o sangue tipo O, né, o sangue O, foi o sangue da primeira raça adâmica criada pelo Enki, a raça pura dos Anunnakis, né, a raça adâmica pura ali. Então, o sangue O, vamos dizer assim, era o sangue original da raça adâmica. Depois, teve outras miscigenações, outras manipulações genéticas que foi alterando o tipo sanguíneo da raça adâmica. A questão de ter vários corpos, né, e a gente passar por várias encarnações. Como a gente perdeu o corpo em outras vidas, né, a Márcia está perguntando aqui se é possível gerar a frequência da vida eterna mesmo com vários corpos. Como a gente perdeu o corpo e já reencarnou, a gente traz o padrão perispiritual num novo corpo, né? Então a gente perde a programação que nós tínhamos num outro corpo. Então é mais difícil você conseguir reconstituir um corpo antigo que você teve, muito mais difícil. Praticamente impossível, né? Mas é possível sim. Existem casos que isso aconteceu. Agora, o certo é esse corpo que a gente tem na atualidade, né? Então, se a gente vier a desencarnar, nós temos que tentar resgatar o padrão original deste corpo que nós temos aqui. Porque o nosso corpo de luz, nosso espírito, ou perispírito, o molde astral que nós temos, ele está moldado para este corpo que nós tivemos agora, né? Então, tem que ser através dele. Seria o espírito que reencarna? A Giovana pergunta. E a alma? Ela é única para cada ser? Exatamente. É o espírito que reencarna e a alma é um banho de luz, é uma conexão que nós recebemos para nos ligar diretamente ao casal criador, à energia suprema. Então, a cada encarnação, a nossa alma, né, nos conecta a Deus, a energia suprema. É isso que nos garante, inclusive, manter a consciência, o discernimento, a bondade, todos os valores, né, espirituais que nós temos vêm da alma. É como se fosse a nossa garantia de que estamos conectados com a energia suprema. Se a gente perder a alma, né, ficamos desalmados, nós não temos a centelha, não temos a conexão. Então ficamos somente com o nosso espírito, né, vivendo uma vida bem primitiva, né, aqui na Terra, como se fôssemos animais mesmo. Elisete diz, eu não entendo porque o pessoal do governo oculto querem aniquilar a humanidade. Eles não dependem e usam nossa energia? Não. Eles não usam nossa energia, não, tá? Essa história de que eles ficam sugando energia, não, isso não procede, não. Quem suga energia são entidades espirituais, obsessores, né? Seres que estão no astral inferior, no mundo espiritual de frequências mais baixas, né? Nós chamamos de umbral. Estão vagando aí por aí ainda. Já o governo oculto não precisa da energia de ninguém, não. Eles precisam de outras coisas, né? Outras coisas que eles usam para prolongar a vida deles, fazem coisas cruéis com a humanidade aí. Agora, eles querem dizimar a população porque eles não querem que tenha muita gente na Terra, no primeiro anel. Eles querem que tenha um controle maior sobre as pessoas, o grupo tem que ser menor. Não precisa ser tanta gente. Então, muitas pessoas, hiperpopulação, eles perdem o controle que eles querem ter. Então é mais fácil controlar com uma população menor. Transmutação, a Bartira pergunta, é a mesma coisa que transfiguração? Que a Rosa Cruz fala? Não. Na verdade, a Rosa Cruz, ela compilou informações, né, e fez a interpretação de muitos fragmentos do passado, assim como a teosofia e outros grupos aí. A transfiguração é a capacidade, a habilidade que os dimensionais têm, e Jesus Cristo tinha, né, também, de mudar de aparência, inclusive mudar a forma do corpo físico, tá? Isso é transfiguração. Mudava de rosto, mudava de aparência, de cor dos olhos, cor da pele. Tudo isso é uma habilidade que todos podem desenvolver. E os seres dimensionais têm essa habilidade da transfiguração. A transmutação não. A transmutação é você conseguir transformar o seu corpo físico num corpo físico muito mais acelerado em vibração, em frequência, em vitalidade. Então você transforma o seu corpo em luz, mas não morre mais. Por transformar o seu corpo num nível de frequência superior,
você pode manipular a frequência do corpo, a vibração do seu corpo, fazendo ele se densificar ou se sutilizar, né? Você acelera ou diminui a frequência dele. Depende da sua vontade. Então, aqueles que transmutaram já conseguem ter o controle da matéria do corpo deles. Nós ainda não temos, né? Se transmutarmos após a morte, o corpo a ser recuperado é o da última encarnação, correto? Sim, não é que você vai buscar o seu corpo lá no caixão e vai levantar igual um zumbi, uma múmia andando, né? Não, nada a ver. Não é que o seu corpo vai voltar a viver. Não, você vai conseguir utilizar partes do seu DNA, partes das moléculas do seu corpo, dos seus ossos você tem, e é possível reconstituir a partir daqueles fragmentos. Você consegue reconstituir o seu corpo através do molde espiritual que você tem. Como eu disse, o molde astral, ele está formatado de acordo com o corpo que você teve. Mas ele também tem os registros dos outros corpos que você teve no passado. Inclusive, esses outros corpos eram muito parecidos, né, com o molde, com o corpo atual que nós temos. Inclusive, o DNA também se mantém, o código genético se mantém. Isso é muito interessante também. Tem muita coisa por trás disso. Mas a transmutação após a morte, ela é principalmente para os ascensionados, tá? Quem precisa ainda reencarnar não consegue transmutar, não. Transmutação é em vida, somente estando vivos, tá? No caso dos ascensionados, eles têm um crédito, têm a opção, a possibilidade de transmutar, porque eles evoluíram muito, né? Já fizeram um grande trabalho, se desenvolveram, estavam no treinamento para transmutação, inclusive, e porventura, por um acaso, por fatalidade, vieram a desencarnar. Então eles têm sim a possibilidade de transmutar depois, conseguindo reconstituir 3% do corpo deles, tá? Aí eles vão conseguir fazer a passagem transmutativa. Mas é uma transmutação diferente da transmutação que teríamos vivos, é diferente. Para eles vai demorar um pouco mais. Para quem está vivo é bem mais rápido, né? Sobre a simbologia das Amazonas, né? A Zirlene pergunta. Existem alguns símbolos, né? Umas simbologias que as Amazonas utilizavam, né? Uma delas é a espiral. É um símbolo que forma uma espiral, assim, que é o símbolo da constelação de Ophiuchus, né? O serpentário. O outro símbolo é a flor de lis. Muitos conhecem, né? Ligada a Maria Madalena, a flor de lis é um símbolo muito conhecido das Amazonas. Um outro símbolo, aliás, 3 símbolos muito utilizados no passado, era o escudo, a espada e o arco e flecha, que era ligado às 3 tribos das Amazonas, né? As loiras, as ruivas e as morenas. Depois a gente vai pegar direitinho qual símbolo era para cada tribo para passar para vocês. Então tem muita coisa, muita simbologia por trás dos símbolos das Amazonas. Também, juntamente com todas as construções dos murios na Terra, nós vamos encontrar nessas bases em pedra símbolos das Amazonas. Em igrejas da Idade Média, em várias construções milenares, né, nós vamos encontrar os símbolos das Amazonas presentes nessas construções, principalmente na Europa, né? E aqui na Amazônia também. Tem muita coisa soterrada das Amazonas, que vai ser descoberto também. Não só construções e símbolos, né, mas artefatos que as Amazonas utilizavam. Muita coisa será descoberta ainda. A placa é similar aos registros acásticos? 30%. Tá? Os registros acásticos é como se fosse um acesso muito superficial na nossa placa. Não é o acesso à placa. Os registros acásticos têm a ver com nossas vidas passadas, com algumas memórias, lembranças, e fica tudo no interno. Tá? É um acesso interior. As placas é um acesso direto mesmo ao nosso compromisso, à nossa programação do futuro, não ao nosso passado. Tá? É possível vir mais tropas dos Anunnakis e Igigis para reforçar o GO? Não, eles não vão conseguir mais chegar aqui na Terra, não. Tá? Eles estão proibidos de entrar aqui e quem está aqui vai ter que sair. Eles vão ter que sair realmente e voltar lá para o Quinto Anel, que é o local de onde eles vieram. Né? As tropas que estão chegando, na verdade, são outras. São das 49 raças e também dos seres de Gemos, que estão vindo aí para proteger e ajudar a humanidade, possivelmente diante de algumas ações ainda que os Igigis, os Anunnakis vão realizar
para dificultar as coisas para nós. Então, as tropas que estão chegando no céu aí, as luzes no céu, são os nossos amigos que estão vindo para dar o apoio, o suporte e não deixar que o governo oculto, que estas forças negativas atuem contra a humanidade. Tá? É o oposto que está acontecendo. Ana Paula pergunta, como saber se somos dimensionais? São vários sintomas, né? Vários. O principal é a gente conseguir identificar nossa simbologia no nosso frontal. Mas o dimensional, ele basicamente tem um sintoma que difere de todos os outros seres da Terra. Ele se sente um patinho feio, deslocado, não se encaixa no mundo. Ele é diferente, ele não suporta as mentiras do sistema. Ele não fica iludido com as coisas que o mundo nos impõe. Ele é um rebelde, ele fica revoltado com as coisas que são apresentadas. Ele quer sempre buscar a verdade. E eles têm um sentimento de que ele não é daqui, né? Que ele tem que voltar para algum lugar, que ele tem que evoluir. Ele está sempre insatisfeito. E ele é um líder nato. Ele tem um sentimento de liderança. Ele não aceita ser escravo de ninguém. Ele não aceita que ninguém mande nele. Ele quer mandar em todo mundo, né? Na verdade. Então os dimensionais são assim. Eles são muito, muito resistentes a esse mundo. Já os planetários, não. Os planetários adoram esse mundo, gostam de ser escravos, gostam de viver na Matrix, adoram serem manipulados, não se questionam, não buscam conhecimento, não estão se preocupando com absolutamente nada. Vivem como se fossem animais na Terra, né? Vivem completamente dominados, escravizados e adoram viver assim. Infelizmente é isso. Os dimensionais não. Dimensionais é o oposto dessa reação que eu acabei de explicar aí. Emanuel, como acessar nossa placa? Através de treinamentos, desenvolvimentos energéticos vibracionais que nós realizamos em Dáquila, tá? E fora também. Todo esse treinamento que nós passamos nos vídeos, nas lives, já é o início do desenvolvimento dimensional para a gente acessar a nossa placa. Todos podem acessar. Não é questão de tempo, não. É só questão de momento. Está chegando o momento que as placas serão abertas, né? Então todos os dimensionais vão poder acessar o livro da vida, a placa de cada um. Se não conseguirmos transmutar no tempo certo, ficaremos na 3D? Ela ainda existirá? Sim, Tânia. Continuaremos aqui. A terceira dimensão vai continuar existindo normalmente, tá? Quem não conseguir transmutar agora terá outras oportunidades depois, tá? Outros ciclos que vão se abrir para a transmutação. Sempre podemos ter a possibilidade de transmutar. Fale dos Igiges. Quem são eles? É uma raça dos Anunnakis, tá? É um dos grupos vinculados aos Anunnakis, mas era uma classe inferior, uma casta inferior. E eles trabalhavam para os Anunnakis na época, quando eles chegaram na Terra. Eles eram os observadores, os vigilantes que ficavam no céu, observando a Terra do alto, né? E eles desceram, caíram aqui, se apaixonaram pelas mulheres da Terra, os Igiges, né? Decidiram se envolver com as mulheres planetárias da Terra. Tiveram filhos com elas e deram origem aos Nefilins, que é descrito na Bíblia, os gigantes, né? Então esses Igiges, na verdade, que são dizem, né, que são os anjos caídos aí, dos Nefilins e tudo mais. Então eles estão na Terra até hoje e são uma das facções Anunnakis que controlam o mundo, principalmente ali por trás do mundo árabe, tá? E também de alguns países da Ásia, como a China, Coreia do Norte e outros lá. Então, os Igiges estão por trás desses grupos aí. É parte do governo oculto, né? Como será a transmutação para as crianças? Pergunta Isabelle. É pela ressonância com os pais. Na medida que os pais forem se desenvolvendo, treinando e gerando a frequência transmutativa, obviamente que os filhos também vão receber isso como ressonância vibratória. Os pais, né, principalmente a mãe, quando a mãe realiza o treinamento, né, os filhos recebem diretamente essa frequência da mãe. É muito importante isso daí. E quando ocorrer a transmutação, as crianças, os filhos vão poder ser beneficiados com isso, né? Agora, após os 12 anos, 13, 12 anos de idade, a criança, né, o adolescente, ele já tem que começar o seu desenvolvimento. Ele tem que trabalhar a sua frequência também, tá? Só as crianças que têm um benefício maior nesse sentido, mas
A partir da adolescência em diante, entrando na fase adulta, aí meio que é cada um por si, né? O desenvolvimento é individual mesmo. Jesus é o comandante das 49 raças. Na Bíblia que conhecemos, Jesus passou vários ensinamentos. Esses ensinamentos são verdadeiros ou foram adulterados? São verdadeiros, mas algumas coisas foram adulteradas, né? Eles deixaram só o que era conveniente ali para eles. As principais informações dos treinamentos que ele passava para os apóstolos foram retirados da Bíblia, não foram inseridos, né? O conhecimento que foi deixado ali foi o que ele falava para as pessoas, para o povão, né? E o que ele passava para o externo. Agora, os ensinamentos, os treinamentos dimensionais que eles realizavam, isso não foi passado, não foi transmitido, né? Ficou como um conhecimento oculto que eles deixaram escondido para ninguém ter acesso. Principalmente com relação à transmutação e à vida eterna. Eles tiraram totalmente esse contexto dos textos dos evangelhos, né? Qual o verdadeiro significado do sinal da cruz? É um símbolo Anunnaki, que divide a Terra em 4 partes, tá? Cada quadrante separa um clã de poder dos Anunnakis. Então foi um símbolo que foi imposto para o cristianismo com a manipulação dos Anunnakis. Tem nada a ver com absolutamente nada em relação aos dimensionais. Em que está fisicamente na Terra? Sim, está. Tá? Ele tem algumas bases na Terra e ele, vamos dizer, de tempos em tempos, ele se desloca nos túneis subterrâneos e vai para algumas bases dessas. Eu não sei dizer em quais pontos exatamente ele está, o Enki, mas eu sei que em Baalbek, no Líbano, é uma das bases que ele ficava, Baalbek. Também tem uma base no Norte Maior, tem uma base na Antártida, tem uma base nos Estados Unidos, tem base aqui no Brasil, tem base em várias partes do mundo, né? Então, os outros Anunnakis também, em outras partes da Europa, enfim, no mundo todo tem bases deles, né, subterrâneas. Sobre o Marcos Rigo pergunta sobre os experimentos com relação ao tamanho do Sol, né, ele por ele estar mais próximo da Terra também, se nós temos alguma revelação para fazer. Tudo isso vai sair no documentário, a gente está esperando, né? A gente não tem autorização ainda para passar algumas informações. Vai ter que ser tudo pelo documentário mesmo, que talvez seja em forma de seriado, o documentário Anomalia dos Astros. Muitas coisas vão ser explicadas lá no documentário sobre o Sol, a Lua, os astros, né? Temos que esperar mais um pouco aí. Margot diz: Vós sois deuses, disse Jesus. Creio que falta tomarmos posse dessa elevação. Verdade. A gente tem que assumir isso daí, né? A gente só fala, né? Mas nossa vida precisa ser um exemplo de que somos deuses criadores, né? Temos que trabalhar essa frequência aí. Os arcanjos são desdobramentos de Deus? Sim, tá? São hierarquias criadoras, dimensionais. Então estão conectados, sim, à frequência da energia suprema do casal criador. São deuses menores, vamos dizer assim, né? Todos os dimensionais são, na verdade, em todas as dimensões acima da nossa. Existe explicação para os crop circles, que são os círculos nos trigais, né, que aparecem na Inglaterra e em outras partes do mundo. Sim, são tecnologias dos seres, muitas delas, quando começaram a acontecer, era justamente para despertar a humanidade, né, com símbolos, com mensagens codificadas nas plantações de trigo. Mas depois de um tempo, os Anunnakis e algumas raças do governo oculto começaram também a fazer essas manifestações com as tecnologias deles que eles têm. São tecnologias de micro-ondas, né? Tecnologias de luz e de superaquecimento, micro-ondas mesmo, que eles plasmam ali, como se fosse um carimbo, né? E eles conseguem manipular os desenhos ali, formando no trigo todo aquele entrelace das plantas para formar aqueles desenhos, inclusive com sombras. É incrível, né? Depois pesquisem sobre os crop circles. Mas no princípio, essas manifestações eram dos nossos amigos dimensionais. Aí depois o governo oculto começou a manipular também, misturou tudo, e hoje em dia virou até um entretenimento lá, né, na região, essa questão dos crop circles. Mas tem muita coisa interessante por trás também. Ainda vamos pesquisar mais sobre isso, tá? Porque nós ficamos pendentes nessa pesquisa aí dos crop circles. Foi até bom você lembrar, porque eu vou atrás disso daí. Fale sobre as 49 raças. Bom, as 49 raças são grupos de dimensionais que se reuniram e formaram um conselho
universal para trabalhar em prol da evolução dos mundos de terceira dimensão, principalmente, e de todo o universo, né? Como eu expliquei, são raças com intenções evolutivas, positivas, que formaram esse conselho galáctico, vamos dizer assim, para ajudar humanidades em mundos físicos, tridimensionais. Então eles estão presentes ajudando vários sistemas, né? Eles sempre atuaram no desenvolvimento, na evolução de vários povos, vários grupos, não só aqui no primeiro anel, não, mas em outros anéis da Terra, em outros sistemas também, porque existem outros sistemas de outros casais criadores, tá? Então existem grupos infinitos que atuam dentro dessa conjuntura cósmica. É, assim, muito complexo. Mas as 49 raças são 49 origens diferentes, dimensionais, que atuam neste sistema Terra. Na verdade, eles que criaram o sistema Terra. Tá? Eles criaram tudo aqui. Eles são os criadores do sistema. Então, eles coordenam a evolução aqui. A Terra é um grande laboratório para que ocorra a evolução dimensional de todos os seres que foram manifestados pelo casal criador. É um grande campo de evolução, né? Então, as 49 raças são aqueles que coordenam, gerenciam e cuidam do sistema e da criação e da evolução dos mundos. O que temos que fazer para iniciar o treinamento, para ter contato com os parceiros? O principal é seguir as orientações que estamos passando nas lives, né? Todas as orientações de treinamento. Agora, o segundo passo é tentar participar dos treinamentos presenciais em Dátila Pesquisas, porque aí você vai ter um grande avanço, né? Vai ser muito mais rápido o processo de desenvolvimento para interação, parceria e tudo mais, né? Inclusive da frequência transmutativa também. Sobre a cidade intraterrena que foi dita no documentário sobre o Bilu. Sim, é a cidade principal que existe na Terra. Ela chama-se Kazalki. Kazalki. É a cidade intraterrena, são 7 cidades que existem, né? E Kazalki é uma das principais. É uma cidade gigantesca intraterrena. E o acesso, existe o acesso físico, que a gente pode acessar, na terceira dimensão mesmo, e existe os acessos dimensionais, da quarta dimensão, né? Que aí são os portais que tem que se abrir, como eu expliquei anteriormente. Kazalki foi construída pelos seres intraterrenos, que também são parceiros das 49 raças, né? Que estão colaborando para que, caso seja necessário, um resgate em massa de pessoas no futuro, essas pessoas possam ir para essa cidade intraterrena. E já tem muitas pessoas lá, vivendo lá, inclusive, né? Ainda existe a primeira e a segunda dimensão? Sim, existem e estão aqui, faz parte da terceira dimensão. Não é? A primeira dimensão não existe. Quando nós falamos de terceira dimensão, estamos falando de altura, largura e profundidade. Tá? São 3 dimensões da realidade. Então, tudo que nós percebemos com largura, altura e profundidade é aqui na terceira dimensão. A segunda e a primeira dimensão, né, seria altura e largura, ou só largura, tá? Sem profundidade, sem altura. Então, são dimensões, primeira, segunda e a terceira. As 3 dimensões juntas formam a 3D, esse mundo em que vivemos aqui, essa realidade que nós estamos aqui. Agora, a quarta dimensão já é uma outra faixa diferente, é uma outra realidade, é um outro nível de percepção. Aí entra um outro fator aí no meio que a gente não sabe ainda, desconhece com a nossa ciência, né? Porque o que existiria, né, além da largura, altura e profundidade? Qual é a outra medida que nós temos? O tempo, o espaço? Tempo e espaço também faz parte da terceira dimensão, né? Mas o que será que existe na quarta dimensão? Será que existe tempo, espaço, altura, largura, profundidade? Existe, mas o que será que tem a mais, né? Nessa quarta dimensão aí? Na quinta, na sexta, na sétima? Imagina, quanto mais alta a dimensão, mais complexo é de entender, né? A gente não entende nem a nossa aqui. Terceira dimensão já é difícil a gente entender, imagina as outras, né? Procede o fato de alguns de nós termos um contrato, acordo, implantes com seres involutivos? Se sim, como quebrarmos essas correntes? Existem seres espirituais, né,
que não é implantes, não, esse termo está errado, nem chips, tá? Isso não procede, não. Quando nós temos implantes, estamos falando de coisas positivas, tá? De outras frequências que têm a ver com os dimensionais. Quando falamos de seres espirituais que prendem as pessoas com frequências baixas, nós estamos falando de obsessão. São vínculos obsessivos que as pessoas criam, né? E isso é muito simples de romper. É só você mudar o seu pensamento, equilibrar suas emoções e aumentar a sua frequência vibracional, acelerar sua vibração. Desintoxicar o corpo, fazer exercício físico, elevar a sua vibração, que aí você sai dessa faixa espiritual e você não recebe mais influência de entidades espirituais, de obsessores e tudo mais. Então, nenhum ser espiritual pode nos prender ou nos deixar numa frequência baixa, vinculados a eles, né? Caso a gente não queira. Não podem. Só se a gente permitir. Se a gente baixar nossa frequência e vibrar num nível muito baixo, aí eles vão controlar a nossa vida, né? É bem perigoso isso. Por isso que a gente insiste aqui em falar da necessidade do aumento da nossa vibração, né? Da aceleração vibracional, mental, física, energética e do equilíbrio das emoções. Senão a gente não consegue sair dessa faixa astral, espiritual, onde as forças obsessoras estão atuando, né? Para poder pegar a gente e influenciar a nossa vida. Então a gente tem que subir, não podemos descer, temos que nos elevar. Estar dormindo e no sonho se ver no teto e ver seu corpo na cama, isso é que você está fazendo uma projeção astral ou uma projeção mental. Você consegue projetar a si mesma e ver o seu corpo na cama. Tá? Você consegue sair do corpo, vamos dizer assim. Isso é uma habilidade que nós temos, geralmente estamos interagindo com o nível extrafísico. Muitas pessoas dizem que são viagens astrais. Na verdade, ninguém sai do corpo, como as pessoas explicam, não. É outro processo que acontece, tá? É uma projeção. Projeção é uma coisa. Saída do corpo é outra coisa. Diferente. As cartas de Cristo, podemos acreditar ou é mais uma investida do GO? As cartas de Cristo têm ali 30% de informações que realmente podem estar alinhadas com as informações que nós estamos recebendo, né? A gente sabe que canalizações não estão sendo um veículo, um meio fidedigno e correto e de confiança, né? Para recebermos informações hoje em dia. Infelizmente é isso. Mas tem muita coisa positiva nesse livro, sim. Inclusive, eu já li, né? E vou voltar a estudar ele. E vou trazer aqui no canal depois um estudo sobre esse livro para desmistificar algumas coisas aí que o pessoal pergunta sempre, né? Sobre os essênios. Jesus era um essênio? Não, os essênios era um dos grupos dos dimensionais, né? Que ele treinou na época. Ele fez parte desse grupo. E ele aprendeu muito e ensinou muito com essas pessoas. E muitos de nós estávamos lá entre os essênios, né? Era o grupo de dimensionais que estava em treinamento com ele. Muito interessante isso. Tem muito pouca coisa sobre os essênios, né, hoje em dia, mas os registros que nós temos apontam para essa identificação do que ele deixou de fazer, na verdade, porque ele não conseguiu concluir o trabalho com os essênios. Ele não conseguiu voltar lá depois, né? Com esse grupo. Esse grupo ficou muito isolado. Era como se fosse uma sociedade secreta que estava ali para realizar um treinamento junto com ele, né? A comemoração natalina é uma invenção dos Anunnakis, correto? Sim. Vem de uma tradição romana, pagã, né? De entrega de presentes, de comemoração, celebração do solstício, né? Que eles tinham em 25 de dezembro, que tem a ver com a celebração de deuses da antiguidade ligados aos Anunnakis, principalmente a Mitra, né? E outros deuses do passado estão relacionados a esse período aí. Depois os romanos colocaram a ideia do nascimento de Jesus nessa data, que não tem absolutamente nada a ver com o nascimento dele. Primeiro que ele nem nasceu na Terra, né? Ele chegou aqui, ele veio direto. E não foi dia 25 de dezembro, não. Foi antes, foi em outubro que ele chegou. Em uma live você falou que o ET Bilu se apresenta às crianças. Como? Muitas vezes como criança,
maioria das vezes ele aparece como um amiguinho que brinca com as crianças, às vezes como um amigo imaginário, às vezes como um amigo de verdade, um amiguinho misterioso, tá? Então fiquem atentos aí, porque se os filhos de vocês tiverem algum amigo estranho que aparece de vez em quando e some, que não se faz presente, não sabe onde ele mora, tem habilidades esquisitas, pode ter certeza que pode ser os nossos parceiros aí interagindo com os dimensionais na infância, tá? Eles fazem muito isso. Todos eles aparecem para nós na infância, tá? Às vezes no quarto à noite. Não é para assustar, não. É para marcar uma janela de despertar futuro nosso, tá? Então, às vezes, parece que a gente fica com medo deles, mas na verdade não é porque eles querem deixar a gente com medo, não. É porque eles vêm, em alguns momentos, mexem com a nossa frequência, trabalham a nossa energia na infância, para que no futuro a gente desperte, entendeu? E às vezes tem que acontecer coisas meio estranhas, né? Para isso acontecer. Porque está dentro da nossa programação do despertar esse tipo de coisa, que foi o acordo que a gente fez com eles lá atrás, antes de vir para cá, para que isso acontecesse dessa forma, né? E a gente não entende, né? Mas é assim. Quem é Abba? Pai. Todos os indícios apontam para que este ser, que muitos associavam a Deus, né? Que Jesus Cristo conversava com esse pai, com esse Abba, em aramaico, né? Quem é esse ser, né? Era um ser, tudo indica, que era um ser muito próximo a Jesus, que estava sempre presente com ele, né? E ajudava Jesus Cristo, todo instante, todo momento estava junto com ele lá. Pode ser um dos nossos amigos aí, bem conhecidos por nós. Essa história do Cristo ter chegado já criança para aceitar é estranho, é difícil até para a época. Não. Ele chegou numa nave, né? Que é a estrela de Belém, que andava no céu, era a nave de Ofiucos que trouxe ele no deserto. Maria e José estavam esperando ele chegar. Os 3 reis magos eram seres, né? De gemos que estavam ali para preparar a vinda dele. Levaram os artefatos para ele. Quando ele chegou, ele desceu, né? Saiu pelo portal, se materializou ali, saiu andando como um jovem, né? E encontrou ali, fez o contato e se fez presente, se fez carne, né? E estava ali com Maria e José, que foram escolhidos para cuidar dele na época. Então ele não nasceu, tá? Então essa história da Virgem Maria, né, que ela não teve, é verdade. A história do nascimento não procede, não. Isso já foi confirmado por nós. O livro de Urântia tem 25% só de informações confirmadas pelos nossos parceiros, tá? 75% é fantasia. São José foi realmente o mestre Saint-Germain? Não podemos afirmar isso. Isso foi uma especulação que foi feita na época que grupos ligados à Fraternidade Branca trouxeram para as pessoas. Não foi confirmado isso para nós, não. Tá? Muito menos sobre Saint-Germain, porque o conde, uma coisa é o conde de Saint-Germain que viveu na França, foi um personagem real, que tinha habilidades incríveis, inclusive de transmutação alquímica, porque ele não envelhecia, ele não morria, aparecia de tempos em tempos com a mesma aparência, muito estranho, né? Então, que ser é esse que não morria, que não envelhecia, que aparecia quando queria, né? Que fazia vários fenômenos diferentes? Então, seria um transmutado? Então, Saint-Germain é um transmutado, não é um ser ascensionado, não, porque ele não morreu, tá? Então, tem muita coisa aí que está estranha, tem que ser melhor explicada dentro dessas especulações que as pessoas criam aí. Curso em Milagres também, tá? 30% ali bate com fragmentos, informações reais que veio transmitido aí pelos nossos amigos aí. Os dinossauros existiram da maneira que nos foi passado? Sim, eles existiram, tá? Os dinossauros. Eles foram trazidos para cá pelos Anunnakis, vieram de outros anéis para cá, e alguns foram criados aqui com manipulação genética também, porque os Anunnakis queriam fazer pasto. Então o pasto para eles, na verdade, tinha que ser animais gigantescos, porque eles queriam comer florestas inteiras, né? Eles queriam desmatar todo o sistema do primeiro anel, principalmente os pontos de mineração que eles queriam realizar.
Então eles trouxeram os dinossauros para fazer esse trabalho de desmatamento. Depois de um tempo eles dizimaram os dinossauros, né? Eles destruíram, acabaram matando, e o dilúvio também dizimou grande parte dos dinossauros. Mas foram os Anunnakis que trouxeram eles para cá. Essa estrela da época de Jesus diz estar conosco atualmente. Confere. Ela passa de tempos em tempos, e ela já passou várias vezes aí. É uma das naves, né, da constelação de Ofiucus. Ela é muito grande mesmo. Ele é bem maior do que Vênus, a estrela, o planeta Vênus, né, o astro errante. Então imagina uma luz gigantesca, maior do que Vênus, andando no céu. É a nave de Ofiucus, que na verdade é a nave de Emanuel e Lilith, a nave de Jesus Cristo, né, que as 49 raças prezam tanto por eles, porque são os comandantes supremos do grupo das 49 raças. Muito obrigado, nos vemos em breve. Valeu, gente. Boa noite a todos aí.